Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a crise de 1929, um evento histórico, um fato histórico, ocorrido no chamado período entre guerras, entre o final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, e o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Então, nesse período aí, existem alguns fatos históricos que são destacados dentro da evolução da sociedade e que nós precisamos analisar com muito cuidado. Entre eles, a crise econômica de 1929. Nós estamos vivendo uma crise atualmente, né, com esse processo da pandemia do coronavírus, mas aqui nós tivemos uma crise econômica deflagrada por um outro contexto em 1929. E nós vamos entender que essa crise de 1929, ela foi determinada a partir de uma crise de superprodução. O que eu quero dizer com isso? Uma crise onde nós tivemos uma produção industrial em excesso, uma produção agrícola em excesso, automaticamente o mercado não conseguia absorver. Com isso, nós tivemos uma baixa de preços, né? Os produtos vão cair de preço. Aquela lei básica da economia, a lei da oferta e da procura. Com isso, nós tivemos uma quebradeira a nível mundial. Onde isso começou? Nos Estados Unidos da América. E nós vamos entender agora de uma forma mais tranquila quais os aspectos que levaram a essa crise de 29. Por que ela aconteceu? Ela não vem do nada. Tudo tem um fato específico. E a crise econômica não é diferente. Tá ok? Então vamos ver aqui um ponto. Em 1919, nós vamos ter, nesse período aqui, 19, de 24 até 28, os europeus liquidam os vestígios da guerra e voltam a produzir novamente. O que acontece? Vamos entender. Durante a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, os países europeus, as grandes potências econômicas europeias, na época, aí eu posso pegar, por exemplo, o Império Austro-Húngaro, a própria Alemanha, a Itália, que estava vindo de um processo de unificação também muito importante, a Inglaterra, a França, estavam produzindo de uma forma normal até antes da Primeira Guerra. Quando a guerra começa, claro que nenhum país, nenhum conflito bélico, vai acordar a sua população pela manhã e mandar trabalhar para produzir bens de consumo duráveis. Não, todo mundo vai produzir voltado para o conflito que estava acontecendo naquele momento. E isso aconteceu com as grandes potências europeias. O que nós podemos entender disso aí? O mundo, praticamente, né, vai sobrar para quem? O mercado para os Estados Unidos. E as empresas norte-americanas entendem isso de forma muito clara. E os norte-americanos começam a produzir em grande quantidade. Né? Então você vai ter um período fantástico de crescimento na economia norte-americana, já que ela tinha, na verdade, a demanda puxada tanto pela Europa quanto pelos outros países dos continentes, espalhados pelo mundo, ok? Em 1924, 1928, até 1933, um surto de prosperidade que traz em seu bojo as sementes da crise detonada em 1929. Então, esse período aqui de crescimento, né, de 24, 28 até 1933, nós tivemos aí, claro, um surto de crescimento. Quando nós chegamos aqui em 33, gente, mais especificamente, aí no início dos anos 30, nós temos que entender que a crise já havia acontecido, né, e a desaceleração ela já estava estruturada. Tá? Então, o crescimento econômico ele vai ser muito marcante, principalmente nesse período aqui, de 24, 28 até 29. E aí, quando chega em 29, lógico que a quebradeira vai trazer essa dificuldade para a economia mundializada, certo? A economia americana durante a Primeira Guerra Mundial, né? A economia americana durante a Primeira Guerra Mundial. Aumento real de salários, era o que acontecia no caso dos Estados Unidos. A eliminação do espírito de poupança, isso quer dizer o quê? O trabalhador ele não se preocupava em poupar. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha emprego, ele sabia que no outro mês ele teria salário, ele teria renda, porque a economia estava de vento em polpa. Então, o que se fazia? Consumir, consumir, consumir. E esse mercado produzindo e esse mercado consumindo, ok? Ampliação dos seguros sociais, o que estimulava o consumo de bens e serviços. Lógico, o indivíduo se preocupava, eu vou me aposentar.
Quando terminar meu período de trabalho, eu vou estar tranquilo, vou estar aposentado, não vou me preocupar em estar guardando dinheiro, nem me preocupar em fazer uma poupança, porque os benefícios sociais trazidos, né, os benefícios sociais trazidos principalmente pelo governo, me davam essa segurança para uma vida futura. Ampliação do crédito para o consumo, isso quer dizer o quê? Uma sociedade baseada no crédito para consumir. Não tenho dinheiro, meu dinheiro já acabou, eu vou lá no banco, tomo dinheiro emprestado, porque eu preciso comprar um outro televisor. É mais ou menos o que acontece conosco hoje, né? Durante um tempo aqui, principalmente no Brasil, nós tivemos um período marcado por esse estímulo excessivo, exacerbado ao consumo. E o que as pessoas faziam? Poxa, eu tenho uma televisão em casa, mas uma televisão não me atende mais. Eu agora preciso de uma televisão em cada quarto. E aí eu vou, mas eu não tenho dinheiro. Eu vou à loja, não tenho dinheiro para poder comprar à vista. O que é que eu vou fazer? Eu vou tomar dinheiro emprestado no banco, ou então eu vou fazer um financiamento de longo prazo e comprar minha TV para 24 prestações. E isso cria um entrave muito problemático a nível de economia. Por quê? Porque vai comprometer a renda futura do indivíduo. E aí qualquer probleminha que ocorra na economia, automaticamente você vai ter um desequilíbrio dentro dessa estrutura, tá certo? Ampliação do crédito já colocamos, baixa dos preços agrícolas, isso quer dizer o quê? Se fosse a nossa cesta básica, né? Então você vai ter alimentação mais barata, deslocamento do poder aquisitivo para o consumo de produtos industrializados, foi justamente o que eu acabei de colocar para vocês. Atuação crescente da publicidade, isso aqui também é muito interessante, que criava novas necessidades para os consumidores. Aí entram aquelas estruturas de marketing voltadas para um público consumidor. E aí estimulando que, vamos imaginar, um adolescente hoje tem um celular, ele comprou o celular agora no início desse ano. Quando chega em dezembro, ele diz, não, mas eu já tenho um lançamento novo no mercado e esse daqui já não me atende mais e eu preciso comprar. E o que ele vai fazer? Aquele aparelho que ele comprou parcelado, às vezes comprou para 10 parcelas, está terminando de pagar, e assim que ele termina de pagar, ele entra em outra dívida para gerar o quê? Uma estrutura de consumo fomentada também por uma atuação da publicidade dentro do mercado. Então essa estrutura é que, digamos assim, garantia a ideia da economia norte-americana já antes da crise de 1929. Números da produção norte-americana dentro desse período, tá certo? Vamos entender aqui o seguinte. Em 1929, os Estados Unidos concentravam 44,8% da produção industrial do mundo. Gente, imagina o que é um único país concentrar quase 50% de toda a produção econômica mundial. Isso é um crescimento absurdo e que se concentrava especificamente dentro da economia norte-americana, criando aquele clima que eu já coloquei para vocês na apresentação passada, tá certo? Entre 21 e 29, a economia cresceu 90%. Isso é um crescimento fantástico. Imaginando que o Brasil hoje, digamos assim, vive uma perspectiva de crescimento de 1,2% na economia, você falar um crescimento de 90% no intervalo de 1921 a 1929 é algo astronômico, tá certo? Você pensar num crescimento numa economia de forma tão grande. Apenas 200 holdings concentravam 38% do capital das empresas americanas. Essas holdings, nós vamos ver aqui agora, aqui embaixo um pouquinho, ó, qual a definição de holdings, de trusts e de cartéis. Isso é muito importante e é algo que se busca sempre a nível de provas do Enem, principalmente. Qual a ideia? American Way of Life, o modo de vida americano, é esse, de prosperidade, de crescimento, uma economia fomentando um desenvolvimento econômico muito grande, porém, esse desenvolvimento econômico também vai demonstrar que traz limites dentro dessa estrutura capitalista, e nós vamos perceber isso com muita calma, tá bom? Então vamos lá, holdings, sociedades financeiras constituídas para formar conglomerados financeiros. Então são empresas que lidam especificamente dentro do mundo das finanças e que se reúnem
para trabalhar com esses conglomerados, onde dentro do mercado, dentro das bolsas de valores, fazendo altos investimentos, apostando nesse crescimento aqui, ó, absurdo, principalmente da economia norte-americana. Mas nós não podemos esquecer que a partir do final da Primeira Guerra Mundial, os países que estavam envolvidos na guerra, eles vão começar a voltar à sua produção de bens de consumo duráveis. E esse vai ser um fator que a economia norte-americana precisa entender, ou precisava entender, e nos parece que não entendeu. E é isso que nós vamos ver. Holdings, trusts, formação de grandes empresas capazes de monopolizar. Olha, dominar esse conceito de monopólio. Mono vem de um. Então você começa a monopolizar o mercado, controlar o mercado, mesmo que não seja necessariamente com uma empresa, mas um conglomerado de empresas que pertencem a uma mesma estrutura, a um mesmo grupo. E eles ditam as normas dentro dessas relações de consumo, tá certo? Cartéis, acordos firmados entre empresas para alterar e ditar preços de seus produtos. O que é que acontece? Vamos imaginar aqui, de uma forma bem simples, nos cartéis. Diferente da questão de monopólio, o cartel é quando eu tenho várias empresas que fazem um acordo para estabelecer um preço em detrimento de um consumidor que não vai ter possibilidade de escolha, porque em qualquer lugar que ele for comprar, ele vai ter aquele mesmo preço sendo colocado a nível de mercado. E isso, inclusive, aqui no Brasil, não sei necessariamente em alguns outros países, mas com certeza sim, isso é caracterizado como crime de abuso econômico, ok? Então vamos lá, vamos adiantar o nosso trabalho. Crise de 29, razões imediatas da crise. Então nós temos aqui as razões imediatas da crise de 1929. Produção industrial muito elevada, exportações em baixa, oferta de produtos elevada. Vamos analisar esses três pontos logo de cara. Isso vai acontecer aonde? Nos Estados Unidos da América. Produção muito elevada. Isso quer dizer o quê? Como eu coloquei para vocês há alguns instantes. Os países europeus perceberam que a guerra tinha acabado, logicamente, e eles voltaram a produzir. E a economia americana não atentou para esse aspecto. O que é que vai acontecer? A economia norte-americana continua produzindo na mesma velocidade daquele momento enquanto ela abastecia 44% da economia mundial. E o que é que isso gera? Um acúmulo de estoque, porque as exportações vão estar em baixa. Os produtos fabricados nos Estados Unidos já não vão abastecer mais totalmente aquele mercado que tinha anteriormente. Começa a enfrentar concorrência. Automaticamente, os estoques agora começam a aumentar. Então você vai ter estoque. Alguém pode me dizer assim: ah, João, mas estoque também é dinheiro. Sim, mas não é moeda corrente. Ele tem valor, o estoque ele tem um valor de mercado, sim, mas ele não tem uma coisa chamada de liquidez, ele não apresenta liquidez naquele instante que eu preciso com uma moeda corrente, e isso nós vamos detalhar um pouquinho à frente. Oferta de produtos elevada, isso leva ao quê? Aquela velha historinha, que pode ser até inclusive numa feira. Se você tem banana em grande quantidade, automaticamente o preço cai. É a lei da oferta e da procura. Se você tem a escassez de um determinado produto, principalmente se for uma commodity, turma, atentem para alguns termos que são colocados aqui, porque isso geralmente vem no texto colocado no Enem. E o aluno fica, pô, o que é uma commodity? Uma commodity é um produto primário, tá? E que não agrega nenhum valor de diferencial tecnológico. Eu tenho, por exemplo, ninguém coloca ninguém coloca um chip em um grão de café para que ele tenha um valor superior no mercado. Claro que existem safras, existem, digamos assim, estruturas de plantio de determinadas colheitas de café, onde ele apresenta um valor agregado maior, sim. Mas no todo, o próprio produto café, que é consumido a nível mundial, a nível de mercado, ele não apresenta nenhum diferencial tecnológico. A soja, o milho, a carne do frango, o que potencializa esse produto é a sua qualidade em termos de consumo, mas não necessariamente algum diferencial tecnológico, tá certo? E aí, commodity, você vai ter petróleo, por exemplo. O que é que diferencia o preço do petróleo no mercado? A lei da oferta e da procura. Quando a OPEP
os países produtores, exportadores de petróleo, eles determinam uma esfera de patamar de preço do petróleo, ele sobe ou desce dentro do mercado. Isso aí é muito claro, tá certo? Petróleo é uma commodity. Especulação financeira, supervalorização das ações das empresas, isso quer dizer o quê? É chamado no mundo econômico de bolha especulativa. Você tem um valor de mercado daquela empresa, no entanto, o mercado projeta com um valor acima. Isso chama-se especular. Joga esse valor, que é um valor que não é real. E isso começa a desencadear também um problema sério a nível de mercado financeiro. Concentração da riqueza. Em 1929, 5% dos americanos detinham 35% da riqueza, tá, nos Estados Unidos. De 1919 a 1929, em um espaço de 10 anos, né, os mais ricos, 1%, aumentaram a sua participação no bolo em 15%. Isso quer dizer o quê? Começa a se montar uma concentração de renda muito grande dentro da economia americana. E isso vai trazer consequências graves, especificamente a questão da quebradeira da crise de 29. Ela vai acontecer por quê? Porque você tem uma supervalorização de toda a esfera econômica nos Estados Unidos, uma produção em grande quantidade e, ao mesmo tempo, uma economia que começa a travar justamente porque ela produz em excesso para o mercado que já não tem mais aquela capacidade de consumo. Ou ele já tem uma concorrência para enfrentar e isso vai criar uma dificuldade muito grande para as empresas norte-americanas. O que é que vai acontecer logo de cara? Nós vamos ver aqui nesse próximo slide, né? Quais são as consequências de tudo isso que eu coloquei para vocês. E aí nós vamos ver uma redução da produção em alguns setores, empréstimos a outros países para que comprassem nos Estados Unidos. Então os norte-americanos começam a emprestar recurso para outros países, para que esses países comprassem produtos das empresas americanas. Aumento do crédito interno para consumo, então tenta-se estimular ainda mais esse consumo, porém, pelo que a história nos coloca, essa ideia que ela não funcionou mais, não tinha mais espaço para consumo interno, tá? Armazenamento dos excedentes agrícolas para evitar uma baixa de preço. Começa a se guardar produto agrícola. Inclusive, nós vamos ter um caso de repercussão no Brasil. Acontece aqui no Brasil essa ideia de você estocar produto. Quando foi isso, João, dentro da história brasileira, e aí pode cair numa questão de prova, principalmente a nível de Enem, que é o fato do momento em que o Brasil vai queimar café. Nós tivemos uma produção de café, claro, sempre baseada num consumo fomentado pelo modelo de vida norte-americano, até antes da crise de 29, e os Estados Unidos, nesse período aí, era o nosso grande consumidor, um dos grandes consumidores do Brasil, e nós vamos ter uma queda nas exportações brasileiras com a crise de 29. Né? No período, início dos anos 30 aqui no Brasil, foram muito complicados, porque nós tivemos que queimar produtos agrícolas, no caso mais especificamente o café. E isso é fruto de quê? De uma redução das nossas exportações, principalmente para os Estados Unidos da América. E isso tem uma consequência aqui direta. Tudo bem? Tranquilidade? Repercussão no Brasil da crise de 29. Aí nós vamos ver uma redução drástica das exportações, acabei de tocar nesse ponto, crise da economia cafeeira e o enfraquecimento das oligarquias nacionais. Esses dois pontos são fantásticos. Nós entendemos o seguinte: a crise da economia cafeeira, ela vai ter uma consequência direta também no enfraquecimento das oligarquias nacionais. Por quê? Porque o Brasil vivia nessa época aqui, ó, de 29, nós estávamos vivendo um modelo econômico conhecido como a chamada política do café com leite. Tá? Foi o último ano da política do café com leite, desculpem, o penúltimo ano, porque o último foi justamente o ano de 1930, quando aconteceu o fato histórico da Revolução de 30. Mas em 1929, nós vamos ter uma redução das nossas exportações. Quem já trabalhou com esse conteúdo de política do café com leite sabe muito bem que aqui no Brasil essa política fomentava a ideia do clientelismo, do assistencialismo por parte dos chefes políticos locais, inclusive utilizando o recurso da compra de votos. Isso aí é conteúdo de um outro assunto de história do Brasil.
Mas quando esses chefes locais não têm o recurso suficiente para manter essa política clientelista de compra de voto, para se manterem no poder, eles vão enfraquecer. Enfraquecendo, vai gerar uma crise dentro da estrutura oligárquica, que foi justamente essa crise institucional que permitiu o advento da chamada Revolução de 1930 e a chegada de Getúlio Vargas até o poder. Mas esse conteúdo vai ser discutido em outro momento, mas é muito importante para a história. Mas você tem que linkar, tá, a chegada de Vargas ao poder, o início da era Vargas em 1930, aos efeitos da crise de 1929, que foram fundamentais para que isso acontecesse, certo? E para fechar essa discussão, o que é que nós vamos falar aqui agora? Sobre o plano de recuperação econômica, chamado de New Deal. Esse plano de recuperação econômica, ele fundamentou-se especificamente em que? No investimento do setor público na economia. De que forma? O governo, ele vai ser um captador, digamos assim, de mão de obra, contratando empresas para produzirem bens de consumo para o setor público, estradas, hospitais, praças, enfim, obras públicas que pudessem trazer de volta o aquecimento da economia com as empresas que iriam prestar serviço para o governo. E essas empresas que iriam prestar serviço ao governo, elas iriam automaticamente contratar trabalhadores, pagar salários, e esses empregados que estariam agora novamente empregados, após a crise econômica que quebrou a maioria das empresas norte-americanas, elas voltariam a contratar, pagar salários, os indivíduos iriam comprar no comércio novamente e a economia volta a girar de uma forma tranquila. Mas isso, é claro que necessitou de um espaço de tempo superior, em alguns países, até 10 anos. Aqui no Brasil, como eu falei anteriormente, a crise se espalhou e teve uma consequência institucional e política muito forte, inclusive uma alteração na esfera econômica. Então não esquece, a nível de Enem também, sempre se cobra essa questão do plano de recuperação econômica chamado New Deal, que fundamentou-se no investimento do governo em contratar empresa para obras públicas e fomentar novamente a retomada da economia. Fica bem claro que em momentos de crise, no universo mesmo capitalista, não é o capitalismo que se estrutura, mas sim o investimento do governo, o investimento público para proporcionar a retomada da economia. E o mundo capitalista vai perceber que o capitalismo tem limites, principalmente a partir da crise de 1929. Se você gostou, dá o seu like, deixa lá gravadinho, se inscreve no canal, porque nós vamos ter outros vídeos falando todo o processo histórico, a nível de história geral e também de história do Brasil. Além de ter outras disciplinas que serão trabalhadas aqui no canal também, tá bom? Forte abraço, até a próxima!